E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Cáspita e sejam bem-vindos ao Tática do Cáspita. Agora é o momento realmente de falar de tática. No primeiro vídeo eu fiz um breve relato do mercado de transferências da Europa que promete ser bem agitado, ele vai ficar mais agitado ainda, já que a gente teve mais trocas de técnico recentemente, nessas últimas 2 semanas, desde o dia que eu coloquei o vídeo, ou seja, eu demorei um tempo para colocar um novo vídeo. Entretanto, esse vídeo aqui é uma amostra do que é o grande diferencial do canal, que é a análise tática. Entretanto, a primeira coisa que eu preciso fazer com vocês é explicar a diferença entre sistema tático e esquema tático. Basicamente, quando eu estou falando sobre 4-2-3-1, 4-4-2, ou seja, aquele monte de númerozinho para explicar como os times estão dispostos em campo, eu estou falando de sistema tático. Quando eu falo como eles se movimentam, como é o sistema de marcação, se ele utiliza pressão alta, se ele utiliza pressão baixa, como o time funciona, aí eu estou falando sobre esquemas táticos. Ficou muito confuso? Achou muito difícil de entender? Relaxa que a gente vai explicar com calma. Vamos então escalar a Itália a partir do que ela deve apresentar no jogo contra a Espanha. A Itália joga num sistema tático chamado 3-5-2, com uma postura um pouco mais defensiva. Essa é a disposição do sistema tático da Itália em um 3-5-2. A defesa italiana, ou seja, os 3 zagueiros e o goleiro, jogam no mesmo time que a Juventus de Turim. O Antônio Conte, que é o técnico da Itália, foi o técnico da Juventus e ele montou essa zaga, Barzagli, Bonucci e Chiellini, ou seja, 3 zagueiros em um trio chamado BBC, assim como Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo, só que defensivo. No meio de campo, a gente tem uma parte mais central, de início montado pelo De Rossi, que é o primeiro volante, mas que auxilia muito na saída de jogo. Ele faz, por exemplo, a função que o Pirlo costumou fazer, que é esse jogador, primeiro homem de meio de campo, que se aproxima mais dos zagueiros para auxiliar na saída de bola. E 2 jogadores mais à frente do De Rossi que costumam pressionar um pouco mais a saída de bola da equipe adversária, que é o Parolo, que algumas vezes faz uma função mais defensiva, e o Giaccherini, que vai ter uma função muito mais ofensiva em alguns pontos, sendo um elemento surpresa. Temos 2 alas também, um pelo lado direito, que é o Candreva, e um do lado esquerdo, que costuma ser o Darmian e pode ser o Detilho. Tanto o Darmian quanto o Detilho, Detilho jogador do Milan, Darmian jogador do Manchester United, eles têm formação mais na lateral e têm uma tendência a serem mais defensivos, até mesmo para compensar de que o meia central, no caso aqui, que é o Giaccherini, nessa escalação, que foi a escalação do time que derrotou a Bélgica, ou ao menos começou o jogo contra a Bélgica e obteve a vitória de 2-0, é utilizado então um lateral do lado esquerdo com mais capacidade de marcação, para que o Giaccherini, por exemplo, saia com mais facilidade e possa aparecer como um homem surpresa, como aconteceu inclusive no primeiro gol da Itália na Eurocopa contra a seleção belga. O Candreva, por sua vez, é um ala muito mais ofensivo, inclusive para quem joga FIFA, para quem for fifeiro, ele inclusive é right winger, ou seja, ele é ponta, e ele tem uma característica mais ofensiva. Alguns anos atrás, por volta de 2008, 2009, o Candreva teve uma passagem na própria Juventus de Turim, treinada na época pelo Claudio Ranieri, em que ele era um homem de meio de campo mesmo, um homem mais central. Fazia uma função próxima ao que o Giaccherini faz hoje na seleção italiana. Entretanto, depois de sair da Juventus, ele rodou por Parma e por algumas outras equipes e atualmente na Lazio ele faz essa função como um homem bem ofensivo pelo lado direito do meio de campo. O ataque é formado por um jogador mais recuado, que é o Éder, jogador que é da Sampdoria, teve a passagem pela Inter agora no final da temporada, por empréstimo, e por um homem de mais referência, aquele clássico atacante camisa 9 italiano, já mais experiente, e que muitas vezes serve como um preparador de jogada, que é o Graziano Pelé, jogador do Southampton nesse caso, e que deve ser a tendência no jogo contra a Espanha.
Então, esse é o sistema tático da Itália. 3 zagueiros, um primeiro volante que auxilia mais a saída de jogo, se bem que aí eu estou já entrando um pouco em esquema tático. 2 homens mais centrais no meio de campo, um ala, um em cada lado, e 2 atacantes. Eu já fui antecipando algumas informações até para explicar um pouquinho como que a Itália funciona. Eu já fui antecipando algumas características dos jogadores para a gente já antecipar algumas informações e para ficar meio claro como que vai funcionar essa equipe italiana. Mas vamos esquematizá-la em alguns pontos mais interessantes, com algumas ilustrações um pouco mais claras. Eu vou utilizar um sistema de setas e de quadrado para poder ilustrar algumas coisas importantes. À medida que eu for fazendo, eu vou explicar o que cada uma dessas setas está representando. Beleza? Bom, como vocês podem ver agora, tem diversas setinhas próximas aos jogadores e eu vou explicar agora com mais calma esse esquema de setinha. As setinhas pretas, elas estão representando um pouco da movimentação ofensiva dos jogadores. As setinhas amarelas vão fazer o contrário, representar um pouco da movimentação defensiva dos jogadores. É claro que se eu for pegar um padrão do jogo inteiro, isso tem mais alterações, só que algumas dessas movimentações elas têm que ser um pouco pré-definidas. É claro que essas movimentações podem mudar durante o jogo, mas elas meio que respeitam um padrão. Na seleção italiana, ela é próxima disso. Vamos pegar o exemplo do jogador que talvez tenha a função tática mais complexa dessa equipe italiana, que é o Giaccherini. Vou fazer um quadrado amarelo aqui, que vai explicar mais ou menos qual que é o raio de ação principal do Giaccherini. Você vê que ele inclui-se com o Éder, ou seja, há uma tendência a ter uma aproximação desses dois jogadores. Giaccherini pode se aproximar do Graziano Pelé? É claro que pode, mas a tendência é o Giaccherini fazer uma aproximação especial pelo lado esquerdo, onde muitas vezes ele vai se juntar com o segundo atacante italiano, nesse caso, como foi o jogo da Bélgica, com o Éder. Durante o jogo, o Giaccherini ele tem algumas funções e uma das principais dela é chegar na área, em geral participando de tabelas com o Éder, e dar opções pelo lado esquerdo. O Darmian, como eu já havia falado anteriormente, ele é mais um lateral. Então, em alguns pontos, é necessário que ele faça também esse meia como lado esquerdo. Então, muitas vezes o Giaccherini vai precisar ir para o lado esquerdo. Entretanto, nesse processo de movimentação, ele pode abrir a possibilidade de jogada, ele pode fazer com que o Darmian faça a penetração por dentro, ou seja, algo que pode confundir a marcação da equipe adversária. O Parolo tem uma função mais ou menos parecida, entretanto, as próprias características do jogador são muito mais para quando a equipe adversária estiver com a bola, ele partir mais para a pressão. O Giaccherini já não é nenhum garoto, já é um jogador de mais de 30 anos, então ele não pode fazer essa função de pressão da saída de bola, como por exemplo o Parolo faz. O Parolo então ele tem uma função muito mais tática nesse ponto de pressionar a saída de bola. Precisa saber o que fazer quando a bola estiver com ele, mas ele tem uma função fundamental na questão da pressão. Em alguns momentos ele pode ser uma peça importante como um elemento surpresa, mas a função dele em alguns pontos chega a ser uma peça de sacrifício. Ele vai pressionar a saída de bola, vai ser o jogador de meio de campo que mais vai fazer isso intensamente, embora a Itália não costume fazer essa pressão logo no campo do adversário, ela costuma esperar um pouco mais. A Itália não é um time que faz a marcação alta, ou seja, não pressiona no campo do adversário, ela costuma pressionar meio campo, ou seja, a partir do meio. Mas o Parolo é o cara que vai fazer esse primeiro combate. É claro que o Pelé e o Éder fazem esse combate também, mas é quem vai fazer esse combate, primeiro combate mais intenso. Ele meio que está lá para isso, para forçar a equipe adversária a perder a bola. Os outros jogadores vão fazer isso? É claro que sim. A Itália tem uma escola de marcação muito forte, mas o Parolo é quem vai fazer essa pressão mais alta. A Itália, por sua vez, já tem um esquema defensivo muito forte, mas não é um time que
pressiona muito na saída de bola desde o campo do adversário, desde a saída dos zagueiros, por exemplo. É um time que costuma esperar um pouco mais para fazer essa pressão. Geralmente quem vai auxiliar mais essa saída de bola com velocidade quando a equipe retomar, quando o que tiver a possibilidade de sair em velocidade, vai ser pelo lado direito com o Antônio Candreva, que é um jogador de bastante velocidade, tem boa qualidade no passe e nos cruzamentos. É o jogador que costuma ser a válvula de escape de mais velocidade. Pelo lado esquerdo, o Darmian pode fazer isso, ou o Detilho quando joga pelo lado esquerdo? Pode, mas a tendência é a equipe procurar mais o lado direito quando quer sair em velocidade. Quando quer sair um jogo mais cadenciado, aí procura-se explorar os dois lados do campo, mas em geral as jogadas de velocidade vão aparecer com o Candreva. Podem aparecer em alguns outros momentos quando tiver Insigne ou o El Shaarawy, mas ao que a gente está analisando aqui, a tendência da jogada de velocidade é o Candreva, que é, como eu já disse anteriormente, um jogador mais ofensivo. Inclusive nos FIFAs ele é dado como ponta. Da mesma forma que eu falei que o lado direito da Itália é um lado extremamente forte na parte ofensiva por causa da velocidade do Candreva e com a capacidade do Parolo de roubar a bola e já desafogar essa jogada pelo lado direito, o lado direito da defesa também é o lado mais frágil da seleção italiana. Muito porque o Candreva ele tem mais liberdade para atacar e é onde você tem na Itália o zagueiro mais experiente. E que em algumas situações também quer dizer o zagueiro mais lento. É um bom zagueiro, que é o Barzagli, foi campeão do mundo em 2006, era reserva, assim como o De Rossi também era reserva, o Buffon era titular. E pelo fato do Candreva ter uma grande liberdade para atacar, isso pode gerar alguns espaços na defesa italiana, especialmente pelo lado direito. É claro que há todo um esquema de marcação da seleção italiana, é uma equipe que sabe se dosar muito bem. Na hora a camisa também pesa, então é uma equipe que sabe se portar em um momento decisivo, mas que é importante a gente entender um pouco dessa seleção italiana. Se você é torcedor do Chelsea ou gosta de assistir a Premier League, ou é torcedor do Liverpool, ou do Manchester United, ou do City, ou enfim, qualquer outra equipe da Premier League, é extremamente importante você entender como essa Itália joga, porque muito provavelmente o Chelsea vai se comportar de uma maneira bem parecida. Colocando alguns pontos interessantes dessa seleção italiana e do trabalho do Antônio Conte, é importante lembrar que a Juventus, campeã da temporada 2011 e 2012 de maneira invicta, ela se comportava exatamente dessa maneira, porque era treinada pelo próprio Antônio Conte. Aí na temporada seguinte o Antônio Conte recebeu aquele processo de punição e acabou ficando a temporada ausente da equipe da Juventus. Logo em seguida ele aceitou o comando da seleção italiana. Teve um dos resultados mais surpreendentes, que foi essa vitória contra a Bélgica, que foi meu principal jogo de estudo para analisar a seleção italiana, e que será fundamental a gente entender a Itália para que a gente possa mais para frente, quando começar a temporada de clubes, entender a equipe do Chelsea. Se você curtiu a análise, clica no curtir, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Um abraço, até mais!